Olá, Fabrício Venâncio aqui. Se você já tentou manifestar algo na sua vida, dinheiro, reconhecimento, um relacionamento específico, uma oportunidade inesperada, uma mudança profissional, um estado emocional diferente ou qualquer experiência que desejava viver, existe uma grande chance de você ter experimentado um fenômeno curioso. Às vezes, funciona. Outras vezes, não acontece absolutamente nada. E isso cria um tipo de frustração silenciosa, porque no fundo você sabe que existe algo real na manifestação, mas não consegue repetir o resultado quando realmente precisa. Talvez você já tenha tido um momento quase mágico, no qual um desejo se tornou realidade de forma rápida, quase instantânea, e você pensou, agora vai, descobriu o segredo. Mas depois, quando tentou usar a mesma técnica para algo ainda mais importante, tudo pareceu travar. É como se o universo tivesse portas que às vezes se abrem e às vezes se fecham sem explicação, como se alguém lá fora decidisse por você. Só que não é assim que funciona. Não existe porta que abre aleatoriamente, não existe bênção distribuída por sorteio. Existe um mecanismo e tudo muda quando você entende qual é. Eu passei anos estudando esse mecanismo, não lendo frases motivacionais ou decorando conceitos superficiais, mas mergulhando na estrutura da consciência, testando, errando, observando, repetindo e principalmente entendendo por que algumas manifestações acontecem com facilidade, enquanto outras parecem presas em um limbo invisível. E existe um ponto em comum em todas as pessoas que conseguem manifestar com consistência. Elas não confundem imagem com identidade. A maioria imagina aquilo que quer, mas continua vibrando como alguém que não tem. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, faz força, sente o motor roncar, mas não sai do lugar. A sensação é de esforço sem progresso, desejo sem resultado, vontade sem materialização. Neville Goddard dizia que a imaginação cria realidade. E essa frase é repetida à exaustão como se fosse a chave final, mas pouquíssimas pessoas entenderam o que ele realmente quis dizer. Porque não é a imaginação isolada que cria, não é a cena mental que materializa, é o estado que sustenta essa imaginação. É quem você está sendo enquanto imagina. É o sentimento interno que acompanha a visão. E se você não muda o estado, a visão vira um desenho bonito em cima de um papel invisível. Ela não tem força para alterar o campo onde a realidade é moldada. Ela não altera a vibração. Ela não muda o personagem que está interpretando a história. E é exatamente aqui que a manifestação escapa das mãos de quase todo mundo. Hoje, eu quero te mostrar a engrenagem que falta, o ponto que faz a imaginação deixar de ser um desejo e se tornar um comando. Eu quero que você entenda por que alguns pedidos se realizam com uma naturalidade quase sobrenatural, enquanto outros ficam presos no mundo das ideias. Se você já se perguntou por que a lei da atração parece funcionar em alguns momentos e falhar completamente em outros, você está no vídeo certo. Não porque eu vou te mostrar mais um truque, mas porque eu vou te mostrar a peça que faz todos os truques funcionarem ou falharem. A partir deste momento, prepare-se para enxergar a manifestação de um jeito que ninguém te explicou antes. A raiz do problema começa aqui. Quase todo mundo aprendeu manifestação pela metade. As pessoas acreditam, ou foram ensinadas a acreditar, que manifestar é basicamente imaginar aquilo que desejam. Visualizar a casa desejada, a quantia de dinheiro na conta, o romance perfeito, a empresa prosperando, o corpo saudável, e fazem isso com sinceridade, disciplina e expectativa. Mas, mesmo assim, algo não se completa, a equação não fecha. E então surge aquela pergunta incômoda, que poucos têm coragem de verbalizar. Se é só imaginar, por que não funciona para mim? A resposta parece óbvia, mas não é. Porque a imaginação, por si só, é um dos elementos mais mal interpretados de todos os ensinamentos espirituais. As pessoas acreditam que ela cria, que ela fabrica o novo, que ela constrói algo inexistente. Mas a imaginação não é um martelo. Ela não bate no universo até que algo apareça. Ela é uma lente. Assim como você não cria o sol por enxergar Ló, você não cria uma realidade por imaginar ela. A imaginação apenas mostra o que já existe em um campo de possibilidades infinitas. Ela revela a versão da realidade que está disponível. Ela aponta o caminho. Ela ilumina um cenário. Mas ela não seleciona. Ela não sustenta. Ela não estabiliza. Quem faz isso é o estado. E quando eu digo estado, não estou falando de humor momentâneo, nem de emoção passageira. Estou falando da sensação de identidade, da vibração que você carrega quando ninguém está olhando, da certeza silenciosa que define quem você acredita ser. Essa é a estrutura que de fato molda a realidade. É por isso que tanta gente visualiza riqueza enquanto vibra falta. Imagina amor enquanto vibra abandono. Cria cenas de sucesso enquanto vibra escassez. E, mesmo que o roteiro mental seja perfeito, o protagonista continua sendo alguém que não possui aquilo. A cena não tem poder porque o ator principal permanece no estado antigo.
é como tentar instalar um aplicativo novo em um sistema operacional que não suporta aquela versão. Não importa quantas vezes você tente, ele não roda. Neville Goddard dizia: viva no fim. E a humanidade interpretou isso como imagine o fim. Mas viver no fim não é repetir uma imagem, é habitar um estado, é sentir como alguém para quem aquilo já é normal. É o alívio do já aconteceu e não a ansiedade do tomara que aconteça. Quando você imagina sem alterar o estado, você cria uma fricção interna. Você pede um resultado com uma vibração que o contradiz. É como dizer, eu sou rico, com o corpo tremendo de medo de não pagar as contas. Você pode repetir 1000 vezes, mas o universo não responde às palavras, ele responde à frequência. Por isso a manifestação parece loteria. Não é. Ela é simplesmente coerência. Quando o estado e a imagem combinam, a realidade se curva. Quando não combinam, nada acontece. E aqui chegamos ao ponto crucial. A imaginação não é o volante, ela é o painel. Ela mostra o destino. Quem dirige é o estado. Quem gira o eixo da realidade é a identidade. E enquanto você continuar imaginando resultados a partir da mesma versão de si mesmo que falhou, o máximo que vai conseguir é uma coleção de sonhos engavetados. Você não falhou na técnica, você falhou no ponto de partida. E agora que você entendeu isso, podemos entrar no território mais poderoso deste processo, onde o estado deixa de ser uma teoria e se torna um mecanismo. E é aí que a manifestação deixa de ser eventual e se torna inevitável. Para entender de vez por que a manifestação só acontece quando o estado muda, imagine por um instante que sua vida é um filme. Não um filme que você assiste, mas um filme que você interpreta. A maioria das pessoas quer trocar o cenário dinheiro, relacionamento, oportunidades, saúde, mas continua atuando com o mesmo personagem. É como pedir um final diferente mantendo o mesmo roteiro. Na prática, nada muda. A realidade não obedece às suas vontades conscientes. Ela responde ao personagem que você está interpretando. Você pode dizer, eu mereço prosperar. Mas, se o seu corpo vibra medo, culpa, dúvida ou escassez, o universo não responde às suas palavras, responde ao seu estado. É por isso que a imaginação, isoladamente, não é suficiente. Ela é a tela do cinema, mas quem determina o filme é o ator. E o ator não atua com palavras, ele atua com sentimento, com postura, com aquilo que o corpo acredita como verdade. Pense em alguém que tenta manifestar dinheiro. A pessoa repete frases, visualiza cifras, faz cheques simbólicos, coloca imagens na geladeira, mas dentro dela existe algo dizendo: isso é grande demais para mim, não sei se consigo. Ninguém da minha família prosperou, e se der errado? Não importa o quão brilhante seja a cena imaginada, essa cena está sendo projetada por um personagem que ainda não é capaz de viver. É como uma criança vestindo um paletó 10 vezes maior que ela. A roupa está certa, mas o corpo não está pronto. Agora, observe o contrário. Já aconteceu com você de algo simplesmente fluir, sem esforço, sem técnica, sem tentativa. Uma oportunidade inesperada surge. Um dinheiro aparece. Uma pessoa chega. Você nem estava focado nisso, mas algo dentro de você estava alinhado. É como se a realidade de repente começasse a obedecer você. Isso não é sorte, isso é coerência vibracional. O universo não recompensa desejo. Ele recompensa identidade. Quando você sustenta um estado, o universo reorganiza o cenário para que essa identidade se expresse. Não é você correndo atrás da vida, é a vida correndo atrás de você. Não é você tentando mudar a sua realidade, é a sua realidade sendo obrigada a se adaptar ao que você se tornou. É por isso que Neville sempre insistiu na ideia do fim. O fim não é uma imagem, o fim é um lugar interno. É um estado emocional que diz, isso já sou eu. E quando isso se torna verdade no corpo, o mundo físico não tem escolha. Ele apenas acompanha. A manifestação acontece quando seu corpo acredita antes do mundo provar. É nesse momento que o universo começa a dobrar-se ao redor da sua identidade, como ferro em torno de um ímã. O estado é o ímã. A realidade é o ferro. E aqui está a descoberta que muda o jogo. Você não está tentando criar algo novo. Você está apenas sintonizando uma versão de si que já existe. Não é construção, é acesso. Não é invenção, é seleção. A imaginação é o catálogo. O estado é o pedido. A realidade é a entrega. Quando você entende isso, a manifestação deixa de ser esforço e se torna consequência. Agora que você compreendeu a diferença entre imaginar um desejo e habitar o estado de quem já o vive, surge a pergunta inevitável: como transformar esse entendimento em prática? Como sair do campo das ideias e realmente alterar o campo onde a realidade se dobra? A resposta é simples, mas não é fácil. Ela exige algo que quase ninguém está disposto a fazer: assumir responsabilidade pela própria vibração. Não pela técnica, não pelo método, não pela quantidade de visualizações ou repetições, mas pelo estado interno que se tornou seu lugar habitual no mundo. A vida não responde ao que você quer.
ela responde ao que você é. E o que você é não está nas palavras que você diz, mas no silêncio que você sente. Está na forma como seu corpo reage quando pensa em dinheiro, em sucesso, em amor, em mudança. Está na sensação que se instala quando você imagina aquilo que deseja. Se seu corpo dá um passo para trás, não importa o quão bonito seja o seu desejo, ele não está autorizado a entrar. É como tentar sintonizar uma estação de rádio estando em outra frequência. Você pode girar o botão do aparelho quanto quiser, mas enquanto a sintonia não for exata, o som não aparece. Não importa a força da sua intenção consciente. O universo é um mecanismo de precisão vibracional. Ele não falha, ele apenas reflete. E é justamente aqui que muitas pessoas travam. Elas acham que precisam fazer mais, quando na verdade precisam ser diferente. O erro não está na ação, está no ponto de partida da ação. Quando você não muda o estado, tudo que faz se transforma em esforço. Quando você muda o estado, tudo que faz se transforma em expressão. O que você chama de milagre é só o mundo finalmente acompanhando quem você se tornou. E existe um detalhe que torna esse processo ainda mais fascinante. Quando o estado muda, o desejo muda de lugar. Ele deixa de estar no futuro e passa a existir agora. Seu corpo para de buscar e começa a reconhecer. E quando isso acontece, você não persegue mais. Sinais, você se torna um sinal. A realidade não precisa provar nada para você. É você quem passa a avalizar a realidade. E talvez, pela primeira vez, você entenda algo profundo. Não é sobre conseguir o que você quer. É sobre lembrar que você só quer aquilo que já existe em outra versão de você. A manifestação é o caminho de retorno, não o caminho de conquista. Você não está indo em direção ao seu desejo. Você está indo em direção a si mesmo e a realidade se reorganiza ao redor dessa descoberta. É nesse ponto, e somente nesse ponto, que a manifestação se torna previsível. É aqui que ela deixa de ser exceção e se torna regra. Não porque você aprendeu um truque novo, mas porque você finalmente entendeu a lógica invisível por trás de tudo que já deu certo na sua vida. E agora, existe um obstáculo que precisa ser enfrentado antes de continuar. O programa oculto que impede seu estado de se estabilizar. Enquanto esse programa existir, você pode entender a teoria, mas não conseguirá viver a prática. E é exatamente por isso que o próximo passo é decisivo. Agora, presta atenção, porque é aqui que a maior parte das pessoas desiste. Elas entendem o conceito, reconhecem a verdade do que eu estou dizendo, sentem algo despertar lá dentro, mas na hora de sustentar o novo estado, algo as puxa de volta. Como uma força invisível que diz, não é para você, não agora, não funciona. E essa força não é espiritual, não é mística, não é azar. Ela tem nome. É um programa, um código emocional instalado lá atrás, quando você nem tinha consciência de que estava sendo moldado. Esse código é o responsável por travar sua prosperidade, sabotar suas ações, distorcer sua percepção e, principalmente, impedir que o novo estado se estabilize. Enquanto ele existir, você pode estudar, visualizar, rezar, repetir afirmações, consumir conteúdo, entender teorias, mas vai continuar vivendo o mesmo resultado. E eu vou te dizer algo direto, sem rodeios. Não existe manifestação sustentável sem diagnóstico. Você não ajusta o motor sem abrir o capô. Você não trata uma dor sem descobrir onde ela nasce. Você não muda a sua realidade, enquanto a sua mente continuar rodando um programa que você nem percebe. E é exatamente por isso que eu criei a sessão Diagnóstico da Mente Próspera. Não é um curso. Não é uma aula gravada. É você e eu, frente a frente, numa conversa objetiva, profunda, desconfortavelmente clara. Em cerca de 40 minutos eu rastreio o exato ponto onde sua mente trava o momento em que seu estado colapsa. O código que impede sua identidade de sustentar o fim, e quando isso aparece diante de você, algo muda. Não porque eu te convenço, mas porque você finalmente enxerga. E quando você enxerga, você não consegue mais voltar para a ignorância. O velho estado perde o poder. Ele não te conduz mais. Você assume o volante. Essa sessão não é para curiosos. Não é para quem coleciona técnicas. Ela é para quem está cansado de saber o que precisa fazer e mesmo assim continuar paralisado. É para quem sente que existe algo maior chamando, mas não consegue atravessar a barreira invisível que separa a intenção de resultado. E agora vou ser muito específico. Até o dia 4 de dezembro. Essa sessão está com uma condição especial. Não é marketing, não é truque. É porque eu quero trabalhar com pessoas que estão prontas. Gente que não quer mais entender a lei da atração, quer viver o que ela promete. Se, enquanto eu falava, algo mexeu dentro de você, se uma parte sua sabe que chegou a hora de parar de repetir o mesmo roteiro, então você já sabe o que fazer. Quando esse vídeo acabar,
clica no link que está na descrição, leia os detalhes. Se fizer sentido, garanta sua vaga. Mas faça isso agora, não amanhã. Porque amanhã é o nome que o seu bloqueio usa para continuar vivo. Sessão Diagnóstico da Mente Próspera, o primeiro passo real para assumir o estado que cria a realidade que você sempre acreditou merecer. Nos vemos lá.